Eu fiquei bastante feliz, assim, né? Porque é um curso que eu tô de olho, assim, já há uns 2 anos, né? E, e tem toda aquela coisa do SISU, por exemplo, né? Que eu entrei pelo SISU, né? O UFSCar, no caso, né? E aquela tensão, né? E que é bem complicada de você passar, né? E assim, eu tava um pouco. Você fica com aquele medo, né? Nossa, no último dia, vai entrar todo mundo aí na minha frente e eu vou ficar na lista de espera, né? E eu fiquei bem feliz, né? Porque era uma faculdade. É que ela é bem próxima, assim, né? Da onde eu moro, né? O que também é muito bom, né? Você pensar, pô, estudar perto de casa é algo bacana, né? Poder escolher, falar assim, ah, não, vou estudar aqui. E era um lugar que eu sempre. Geralmente, por exemplo, se você for viajar para São Paulo, daqui de Guatapara para São Paulo, você passa bem na frente da faculdade. Eu falava desde pequeno, ah, um dia eu vou estudar aí. Então, assim, foi algo muito feliz para mim. Acho que foi algo muito bacana. E foi Ah, engraçado, porque foi totalmente do nada. Porque eu achei que o resultado tinham dado ali. O resultado ia sair só 11 horas da noite, né? E foi de manhã que saiu. Foi muito do nada, assim. Então, foi bem emocionante. Passei na casa de todos os meus familiares, dando oi para todo mundo. E o pessoal do curso também foi muito rápido que eles me acharam. Saiu o resultado, foi coisa de 5 minutos eles já acharam nas listas, encontraram eu no Instagram. Então, assim, foi bastante festa, foi bem bacana. Eu moro em Guatapará, é uma cidade no interior de São Paulo, próxima de Ribeirão. E meus pais se conheceram nessa cidade, na verdade. Minha mãe é de Santa Catarina e meu pai já era daqui. A gente. Só que no caso eu nasci em Mogi Guaçu, que é uma cidade um pouco distante, né? E depois a gente voltou para cá. O ensino fundamental 1, por exemplo, eu fiz quase todo aqui na cidade, né? E a partir ali do ensino fundamental 2, eu tinha que viajar para estudar, né? Porque aqui só tinha colégio público e eu estava mudando para um colégio particular. Eu comecei primeiro estudando numa cidade próxima chamada Pradópolis, até o oitavo ano. Depois fui para Ribeirão um ano e terminei meu ensino médio, fiz meu ensino médio todo em Rincão, que é uma cidade próxima aqui também. Eu acho que assim, eu sempre fui um pouco considerado aquele aluno bom, né? E entrando no ensino médio, eu tinha muito aquilo de, eu vou fazer só o que a escola pede e no terceiro ano. Chegar no terceiro, eu vou estar apto a entrar numa faculdade ali, né? Vou passar no vestibular. E não é muito assim, né? Porque você não tem, no vestibular você não tem que só ir bem, você tem que ir melhor. Então eu não tinha uma rotina de estudo muito certinha, dizer assim. Pegar e realmente sentar e estudar sozinho, o que ia cair, voltado no vestibular, né? E chegando no terceiro ano do ensino médio, eu percebi que os resultados em simulados não estava dando para o que eu queria entrar, né? Então aí eu conheci o quadro, né? E eu achei interessante essa cultura do quadro de realmente fazer lista de exercícios, sentar e resolver exercício. Era algo que eu não tinha muito antes, né? É que nem eu falo assim, por exemplo, você ser um aluno bom é que nem no esporte, vai. É você ter um bom físico. Você é um cara que corre bem, tem um físico bom. Só que isso não significa que você vai ser um bom jogador de futebol. Se você quer ser um bom jogador de futebol, você tem que treinar futebol, né? Então, assim, eu acho que é isso. Você pode ser uma pessoa inteligente, mas
para entrar num vestibular, para entrar numa faculdade, você tem que estar treinado. Então, você tem que treinar o vestibular em si, né? E eu acho que a lista de exercícios é o que melhor simula isso. Eu acho que o método 4 também ajudou bastante a melhorar essa questão do tempo. Eu sempre tive problema com o tempo e deu uma diferença grande. Aquele cronômetro que sempre ficava no canto das listas dava uma boa visão do que eu precisava fazer. É um pouco difícil de primeiro, assim, você perceber, nossa, acho que eu não passo, não, né? Vou realmente precisar estudar. Mas, assim, eu descobri muito isso, tanto que foi também um dos motivos de eu conhecer o quadro, que eram as provas do ITA, né? Como eu sempre quis prestar engenharia, desde o primeiro ano eu pegava assim, peguei uma vez para dar uma olhada, tava grego, falei assim, chegando no terceiro ensino médio, eu vou saber fazer, né? Aí no segundo não, e no terceiro também não. E aí eu pensei, poxa, então, né? Eu preciso estudar isso, né? Eu coloquei meio como uma meta, né? Falei, no mínimo, eu tenho que conseguir fazer questões nível do ITA, né? Eu pensava assim, vão entrar 150 pessoas lá, cursando engenharia, fazendo uma prova que eu não consigo fazer nenhuma questão, né? Então, eu vi que o quadro tinha uma turma voltada para o ITA, né? Então, eu foquei um pouco ali, né? Eu acho que é um pouco difícil, mas é bom ao mesmo tempo. Você pegar e estudar pela escola, parece que você não tem bem uma meta, né? Agora, assim, você tem uma meta para alcançar. Dá um certo ânimo e desânimo. Foi aquilo que eu falei ali do ITA, né? Na prova do ITA me cativava bastante. Que, assim, era algo... Eu cheguei no terceiro ano ensino médio falando assim, pegava uma prova inteira de primeira fase e não ia conseguir fazer nenhuma questão. Se eu pegasse e não chutasse nenhuma, só assinalasse que eu tivesse alguma resposta, eu tiraria 0. E eu vi que o quadro era um cursinho que tinha uma turma voltar com esse foco, né? E que com pouco tempo aprovou um bom número. Eu acho que a turma ITA é desde 2015, se eu não me engano. E assim, como eu estava no ensino médio ainda, o fato de ser um cursinho online, para mim ia ser bom. Essa questão de eu poder estudar de manhã na escola e fazer o cursinho à tarde, né? Tanto as aulas ao vivo eram à tarde também. Então, assim, praticidade, né? E localização para mim também sempre foi um problema. Porque como eu vivo no interior, numa cidade pequena, qualquer cursinho seria muito distante, né? Então, o fato de ser online e por eu ver que a quantidade de alunos, tanto o que a gente está fazendo aqui, os vídeos dos alunos, eu assisti muitos, né? Me motivaram a entrar pro quadro. E é uma coisa legal que eu acho que acho que 100% do pessoal, de todos os vídeos que eu vi, falavam de algo muito parecido do que eu vivi, né? Que a gente vai ver às vezes no YouTube, esse pessoal de estudo, e parece que os caras são perfeitos, né? Sempre tira notas boas, aquelas notas que você fala assim, nossa, nunca vou alcançar uma nota dessa. E quando eu acho legal dessas entrevistas do quadro, que todos 100% falavam assim, nossa, no começo eu achava que eu não chegava nem perto, né? E o pessoal fala assim, passei como paciente. Então, e todos no fim acabaram passando, né? Você vê como realmente essa coisa do método de estudo, de listas, faz uma diferença. Assim, eu vi que a questão do quadro parecia ser muito séria por conta do pessoal que já tinha passado
pelo fato do pessoal que já tinha dado as entrevistas, né? E por eu me identificar ali, né? Todo mundo sempre falava assim, nossa, no começo eu não acertava nada e no fim acabei passando, né? Deu resultado. E, e assim, dando uma olhada ali no primeiro mês, né? Sempre tem aquela coisa mais de teste, assim, e eu vi a quantidade de listas, as quantidades de aulas já gravadas, a qualidade das aulas ao vivo, né? Isso fazia uma diferença, assim, muito grande. O fato de você poder se comunicar com o professor, né? Acho que a seriedade do método realmente foi o que deu para confiar, né? Sim, sim. Eu, como às vezes eu não tinha sempre a disponibilidade de horário ali, o bom era que elas também ficavam gravadas, né? Então dá para assistir depois, né? E assim, realmente ajudavam bastante. Você poder se comunicar com o professor, né? E assim, e é legal como a turma toda às vezes vai levando para um caminho que parece até que o professor não estava esperando chegar. Ah, por exemplo, quanto mais o professor ia vendo que a turma estava entendendo, que o pessoal fazia cada vez perguntas assim sensacionais e o professor parava, explicava. Então acho assim, dava uma a aula ficava muito mais produtiva, né? Uma hora de aula ao vivo rendia 3 horas de aulas, às vezes comum gravadas, assim. Acho que um pouquinho da disciplina ali é um pouco difícil, né? Porque assim, você sentar e falar assim, agora eu vou fazer uma lista aqui com 20 exercícios, vou fazer mais outra. E isso aí você tem que ter um pouco, você tem que estar um pouco motivado, né? Então assim, isso é um pouco difícil, né? Você criar esse hábito. Mas assim, é um hábito que totalmente possível de você criar. O começo é difícil, mas depois que pega o embalo é tranquilo, né? Quando você vai na escola, você tem um estudo muito passivo. Você fica ali sentado, o professor falando, ou até vamos supor, numa aula aí que você está assistindo. Agora, uma lista de exercício não. É você com você, né? É você que está fazendo o estudo mesmo. Você é o protagonista. E isso é um pouco difícil. Que às vezes, principalmente às vezes quando você vai ver que, nossa, tipo, tô acertando nada. Você fala assim, poxa, aí você olha, isso dá uma desmotivada, né? Mas você olha as resoluções também ajudam bastante. Vai indo e depois você começa a acertar, né? Depois vai ficando mais divertido. Assim, eu conseguia fazer bastante listas, por exemplo. Eu lembro que no começo era assim, uma lista por dia sofrido. E depois já começava a fazer 3, 4 com tranquilidade, assim, né? Porque você vai se habituando mais, né? Você vai entendendo como funciona, né? E isso também é interessante. Por exemplo, é até um pouco engraçado pensar assim, mas no começo do estudo, se me desse uma questão, eu não faria nem ideia de onde ela veio. E depois não, depois você acaba conhecendo mesmo, tipo assim, ó, esse vestibular tem essa cara, esse tem essa, né? Isso dá uma diferença grande e te traz uma autoconfiança, né? Você pensa assim, poxa, você estava indo, antes você estaria indo pensando assim, nossa, vou ir ver se eu acerto alguma coisa. E agora você vai estar indo pensando assim, nossa, vou chegar lá e não quero errar quase nenhuma, né? Acho que sim. Eu pratico karatê há mais de 10, uns 10 anos em alguns meses aí, né? E eu continuei mesmo em tempo de estudo. Eu acho que seria algo que se eu tivesse parado, que muita gente acaba parando, né?
teria sido um pouco complicado, porque você não tem um refúgio, vamos dizer assim, né? A sua vida fica só acordar, ir para a escola, depois estudar à tarde e dormir, né? Então sempre ter alguma coisa a mais para fazer é importante. Eu acho que dá uma diferença, assim. Eu acho que além do hábito de conseguir criar hábitos, né? Isso é algo difícil, é algo que eu não tinha costume, né? Mas e também ter mais perseverança, né? Ficar ali, porque assim é mentira dizer que você vai estar ótimo em 2 meses. Não. E é um pouco difícil, né? Começar algo, porque você não começa algo já sendo ótimo, né? Então, assim, e persistir. E isso eu acho que foi uma grande lição. Porque, assim, no começo você acaba ficando um pouco desmotivado, né? Eu faço as listas, não acerto quase nada, às vezes não consigo acompanhar tal aula. Então, assim, e no começo não vai ser muito bom, né? No começo não vai ser muito bom. Mas se você persistir, chega uma hora que você aprende, né? Chega uma hora que você vai estar com a melhora. E o bom do quadro é que essa melhora fica bem aparente, bem visível, né? Então isso é bacana. Eu acho que persistir. Acho que foi a lição. Eu acho que autoconfiança de que tudo é possível, na verdade. Porque, assim, eu acho que essa é a grande mudança, né? Porque eu lembro de pensar muito assim, isso eu não tem como aprender. Isso não tem jeito, isso não entra na minha cabeça. Eu nunca vou fazer uma redação assim, eu nunca vou resolver uma questão desse jeito. A gente pensa muito assim, né? Às vezes, nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir tal posição. E eu acho que essa é a diferença. Ver que se você persistir, dá para chegar lá. Você pode conseguir, né? Porque todo mundo vem ao mundo com um cérebro pensante aí e quem conseguiu também teve as mesmas coisas que você, né? Então, assim, acho que se você persistir, você chega lá. Eu acho que essa é a diferença. Acho que essa foi a grande mudança. Pensar assim, não, eu posso chegar lá. A grande mudança é isso também, esse jeito de pensar, né? E parar de pensar assim, isso aqui não é para mim. Não, é assim, se eu quiser pode ser, né? Eu tenho um pouco sim. O meu curso ele é bem amplo, assim, bem aberto, tem bastante áreas, né? Mas eu já tenho algumas visões, assim, do que eu quero fazer. Mas acho que é chegando lá, experimentando realmente para saber exatamente, bater um martelo, né? Qual caminho que eu quero seguir. Sim, acho que os temas escolhidos são muito bons, os temas do quadro. Assim, eu tive acesso a algumas plataformas, assim, tipo, o colégio, né? Você vê que alguns temas você fala assim, nossa, nunca que um tema desse cai. E todos os temas do quadro ali eu achei, assim, sempre bem montados, vamos dizer assim. Todos sempre foram muito bem pensados. Eu acho que isso causa uma diferença, né? Todos não, porque como eu disse, eu fazia junto com o ensino médio, né, o cursinho. Então, assim, também tinham simulados da minha escola. Então, ficava revezando, dizer assim, né? Mas, assim, fiz bastante. Fiz bastante simulado, bastante lista. E agora, falar um número... Foi um pouquinho no começo, mas eu acho que depois eu consegui conciliar legal. Assim, uma coisa que eu fiz, né? Por exemplo,
que eu acho que é uma boa. O pessoal costuma, por exemplo, você tá vendo algo na escola, vou ver também no cursinho. Eu não acho isso muito bacana. Eu ia aqui meio tipo, enquanto a escola tá vindo daqui para cá, com o cursinho eu vinha daqui para lá. Então, assim, dá um exemplo. Se na escola tava tendo geometria plana e matemática, eu tava aprendendo matriz no cursinho, no 4. Então, para quando chegasse na parte de matriz na escola, eu estaria vendo geometria plana no 4. Porque assim eu acho que eu consegui ver praticamente todo o conteúdo duas vezes, né? Com profundidades diferentes, obviamente. Né? Então acho que eu acho que isso foi uma estratégia boa, eu imagino. E algo que eu fazia também, por exemplo, em dias que não estava muito cansado, principalmente da escola, assim, eu costumava a ler os livros que eram pedidos nos vestibulares, né? Porque assim, dá uma sensação de pelo menos que foi produtivo, né? Porque se você ficou tentando ali fazer uma lista, não estava dando certo, você já estava muito cansado, né? Porque é bem cansativo fazer os dois, né? Você li e acho que dá uma sensação de que foi produtivo. Ah, pô, li tantos capítulos do livro, hoje o dia rendeu. Todos não. Pro Ita eu li eram só três. Um era de poema, os de poema eu não li. Porque eu fui estudar o que o poeta, como que era a pegada do estilo dele, né? Porque assim, eu acho que é acho que é mais isso. Para FUVEST também, por exemplo, eu li os de história, o que tinha alguma história, né? Mas agora os de poema eu mais estudei o livro do que li. Sim, 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 com certeza. Porque assim, durante a escola, né? Assim, vamos dizer, eu acho que durante as provas, por exemplo, a velocidade de fazer as questões, isso foi algo que assim, deu uma diferença, né? Você conseguir também, por exemplo, chegando um conteúdo novo, você conseguir digerir ele melhor, né? Porque muitas vezes é aquela coisa da mentalidade, né? Chegava às vezes um conteúdo novo, você pensa assim, pô, isso aqui eu não vou conseguir pegar, não. E acho que o método quadro dá um chacoalhão nisso, né? Você fala assim, tá chegando um conteúdo novo aí, posso não pegar de primeira, mas de segunda, terceira ou quarta, vai. Eu fiquei bastante feliz, assim, né? Porque é um curso que eu tô de olho, assim, já há uns 2 anos, né? E, e tem toda aquela coisa do SISU, por exemplo, né? Que eu entrei pelo SISU, né? O UFSCar, no caso, né? E aquela tensão, né? E que é bem complicada de você passar, né? E assim, eu tava um pouco... Você fica com aquele medo, né? Nossa, no último dia, vai entrar todo mundo aí na minha frente e eu vou ficar na lista de espera, né? E eu fiquei bem feliz, né? Porque era uma faculdade... que ela é bem próxima, assim, né? Da onde eu moro, né? Que também é muito bom, né? Você pensar, pô, estudar perto de casa é algo bacana. Poder escolher, falar assim, não, vou estudar aqui. E era um lugar que geralmente, por exemplo, se você for viajar para São Paulo, daqui de Guatapara para São Paulo, você passa bem na frente da faculdade. Eu falava desde pequeno, um dia eu vou estudar aí. Então, assim, foi algo muito feliz para mim. Acho que foi algo muito bacana. E foi engraçado porque foi totalmente do nada. Porque eu achei que o resultado tinham dado ali. O resultado ia sair só 11 horas da noite, né? E foi de manhã que saiu. Foi muito do nada, assim. Então, foi bem emocionante. Passei na casa de todos os meus familiares.
dando oi pra todo mundo. E o pessoal do curso também foi muito rápido que eles me acharam. Saiu o resultado, foi coisa de 5 minutos eles já acharam nas listas, encontraram eu no Instagram. Então, assim, foi bastante festa, foi bem bacana.